Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem pessoal, vamos começar aqui. Começaremos nosso treinamento Investidor de Sucesso pelo módulo mais importante, que é a preparação do Mindset. E por isso vamos abordar os temas a seguir. Tá? Nosso objetivo é obter o quê? Sucesso. Verdade? Bem, sucesso. Ter sucesso é valorizar cada elemento da sua vida, desde os mais simples até os maiores feitos. Mas uma coisa não muda. A busca pelo sucesso deve nos impulsionar a querer sempre sermos pessoas melhores. Não só melhorando a nossa qualidade de vida, mas também as das pessoas que estão ao nosso redor. E como vamos fazer com que isso aconteça para você? Sonhos. Sonhos objetivos, como você pode chamar as suas metas, né? A diferença entre morar sozinho um dia e morar sozinho daqui a um ano não é só gramatical. Entenda a técnica que ensina a dar nome e prazo para os planos e por que ela pode ser eficaz. Na prática, é possível dizer que a principal diferença entre eles é: objetivo é algo que te faz agir, enquanto o sonho é aquilo que você pensa ou imagina. É algo quase impalpável, pouco concreto. Talvez você até saiba dar nome para ele, porém nem sempre tem a clareza de como ou quando irá alcançá-lo. O planejamento é o que transforma uma ideia, um sonho, em algo objetivo. Como traçar um plano para seus sonhos? O primeiro passo é saber onde você quer chegar, ou seja, estabelecer objetivos e, de preferência, dar nome a elas. Por exemplo, viajar é vago. Viajar daqui a 2 anos ou morar sozinho daqui a um ano, não. Visualize seus sonhos através de fotografias expostas com suas famílias em viagens, sua casa tão sonhada, seus anseios, materiais, seus objetivos de forma visual, para que você tenha motivo para se levantar e partir em busca deles. Sonhe grande. Decisão. A tomada de decisão acontece em diversos momentos ao longo do dia. O que vestir, qual restaurante almoçar, escolher entre ler um livro ou assistir um filme, ir de bicicleta ou carro para o trabalho, e assim por diante. No entanto, essas decisões são simples e não possuem impacto tão grande em nossas vidas. A questão é que há outras decisões muito mais importantes que devem ser tomadas, e são essas que provocam o frio na barriga e a insegurança, pois é muito difícil de saber se aquela tomada de decisão é a correta ou não. A verdade é que não temos como ter essa garantia, já que não somos capazes de prever o futuro. E então, o que fazer? Bem, a vida existe a tomada de decisão pelas pessoas e não há como escapar disso. Portanto, basta se preparar melhor, aprender como analisar as situações de forma mais completa e saber enfrentar as escolhas, para que você seja capaz de se tornar um melhor tomador de decisões. O autoconhecimento e a experiência são essenciais para fazer com que uma pessoa seja mais controlada emocionalmente e muito mais assertiva. Desenvolver a capacidade de fazer boas escolhas fortalece os indivíduos, pois coloca o futuro e as suas possibilidades nas mãos das pessoas. Isso faz com que bons líderes se desenvolvam, com que pessoas cresçam, com que relacionamentos sejam mais estáveis, e tudo isso leva a uma vida muito mais plena e feliz. Sempre que você se encontrar em uma encruzilhada e precisar decidir por um dos caminhos, o primeiro passo é identificar e compreender o problema. Analise quais áreas da sua vida serão impactadas por essa decisão. Defina quais são as suas prioridades e qual é o real alcance dessa escolha a ser feita. Quem não faz essa análise detalhada tende a sentir no futuro que não tomou a melhor decisão. Sua decisão não pode ser guiada somente pela emoção ou impulso. Se você se sentir pressionado ou agir sob a influência dos outros, as chances de arrependimento são enormes. Assim, fuja a todo custo do imediatismo gerado pela impulsividade. É claro que há muitas decisões que devem ser tomadas rapidamente, mas é importante que você compreenda que não deve decidir com base nas emoções e nas outras pessoas. Decida com base nos fatos, nas suas necessidades. Isso nos leva à próxima etapa: filtrar aquilo que os outros lhe dizem e lhe recomendam. Na hora de tomada de decisão, nada mais comum do que recorrer a amigos e parentes para conversar e trocar ideias sobre a escolha que deve ser feita. Entretanto, tenha cuidado. Nem sempre os fatores que pesam para as outras pessoas são relevantes para você. Assim como os demais não vão pensar nas variantes que só você é capaz de assimilar. Afinal de contas, quem irá lidar com as consequências da decisão é você, não é mesmo?
É muito comum no processo de tomada de decisão que as pessoas pensem apenas no efeito imediato. No entanto, o mais correto é pensar nas consequências no curto, médio e longo prazo. A procrastinação é um dos grandes defeitos dos indivíduos da atualidade. Isso também é aplicável à tomada de decisão. Sempre que tiver uma decisão a ser tomada, não adie essa ação. Reúna todas as informações sobre a questão, pense sobre as consequências, avalie alternativas e, quando tiver tudo em mãos, simplesmente decida. Prolongar o sofrimento da indecisão pode criar ainda mais ansiedade e deixar a rotina angustiante. Meta. Uma boa estratégia que pode ser ajustada à sua realidade é a técnica das metas SMART, que auxilia na hora de definir caminhos mais diretos. As metas SMART são metas estabelecidas com 5 critérios claros em mente. A inicial de cada um deles, em inglês, forma a sigla SMART. S de Specific, ou específico. Uma meta deve ser a mais específica possível. A ideia é tentar responder algumas perguntas. O que deseja alcançar? Por quê? Quem está envolvido para atingir a meta? Para chegar em um objetivo específico e ser direto. M de measurable, ou mensurável. Acompanhar o quão próximo você está de atingir sua meta. É importante para saber o que ou quanto falta para isso. Por isso, uma meta deve ter indicadores que mostrem quanto você tem avançado ou não para chegar em seu objetivo. Letra A, de attainable, ou atingível. Isso significa que, ao definir a meta, ela deve ser alcançável, pé no chão. Por exemplo, sabendo que você só consegue guardar até 5% de sua renda por mês, não é muito viável estabelecer que você deva guardar 20% do seu salário. R, de relevant, ou relevante. Este critério consiste em entender qual o impacto desta meta em sua vida, negócio ou outra área. Quanto mais relevante, maior motivação para trabalhar até atingi-la e mais prioridade ela terá em relação a outros objetivos. T, de time-based, ou prazo. É o tempo estabelecido para que ela seja alcançada. Podem ser semanas, meses ou anos, o que for mais adequado para você. Essa data limite e linha do tempo devem ser definidos também para poder avaliar o progresso ao longo do tempo junto de seus esforços. Crenças. A crença é a convicção de que algo é verdadeiro e certo. É uma avaliação pessoal que pode ser baseada em elementos racionais ou em uma sensação interna. É comum escutar dizeres de pessoas que creem em algo. A crença representa que você acredita em algo ou na possibilidade de alguma coisa. Quais são os tipos de crenças? Existem as crenças hereditárias, é representada por tudo aquilo que o indivíduo ouve dos pais e observa em seu sistema familiar. Crenças sociais são as crenças populares impostas pela mídia ou pela sociedade. Crenças pessoais são as crenças criadas a partir da experiência individual. Essas crenças são formadas com base no que vamos ouvir e sentimos. Ao viver determinadas experiências repetidamente, o nosso cérebro fortalece e registra o resultado dessas experiências. E a partir de determinado tempo, toma aquele resultado como verdade para outras situações que se assemelham ao que foi vivido. Você tem que acreditar que você pode fazer aquilo que está disposto a fazer, pois do contrário, você duvida de si mesmo e suas limitações aparecem. Pensamentos. Não é o que acontece com você, mas como você responde internamente ao que acontece, que determina quais serão os seus pensamentos positivos e sentimentos que o poder da sua mente, que por último, trazem as suas ações. Talvez a maior influência na sua atitude e personalidade seja o que você diz a si mesmo e no que acredita. Controlando o seu diálogo interno ou o seu falar sozinho, é possível começar a comandar as demais dimensões da sua vida. O seu falar sozinho, ou seja, as palavras que você utiliza para descrever o que está acontecendo com você e para expor como se sente em relação aos eventos externos, define a qualidade e o tom do seu emocional. Quando enxerga as coisas de maneira positiva e construtiva e procura pelo lado bom em todas as situações e pessoas, você tende a se manter naturalmente positivo e otimista. Como a sua qualidade de vida é reflexo de como você se sente, em cada momento, o seu objetivo mais importante deve ser utilizar todas as técnicas psicológicas existentes para manter o seu pensamento no que você quer e tirar da sua mente o que não quer ou os seus medos. Você enfrenta continuamente diversos desafios e dificuldades, problemas e desapontamentos, adversidades e derrotas temporárias. Inevitavelmente, eles fazem parte do que é ser humano. Quanto mais você recorre às suas reservas para enfrentar efetivamente cada desafio, mais você cresce e se torna uma pessoa melhor e mais forte.
Na verdade, sem aquelas adversidades, você não teria aprendido o que era necessário e não teria desenvolvido as qualidades e o caráter que possui hoje. Muito da sua capacidade de atingir o sucesso está relacionada à forma com que você encara a vida. Uma característica dos homens e mulheres superiores é sempre saber reconhecer a inevitabilidade dos desapontamentos e derrotas temporárias e os aceitar como uma parte normal e natural da vida. As pessoas superiores fazem tudo o que podem para evitar problemas, mas quando surgem, aprendem com eles, passam por cima e continuam em frente na direção dos seus sonhos. Cultivar pensamentos positivos é um exercício diário e pode ser que inicialmente você tenha que dedicar um pequeno esforço, mas com o tempo você notará que ao adotar uma postura mais otimista diante de desafios e problemas, será muito mais fácil atingir suas conquistas. Organização financeira. Como anda a sua relação com o dinheiro? Essa é uma pergunta cuja resposta tem que estar na ponta da língua. E para respondê-la, basta observar a situação das suas finanças e a perspectiva que você vislumbra para o futuro, para ter uma vida financeira saudável. Okay? E é preciso praticar 2 hábitos fundamentais: planejamento e organização financeira. De fato, essas são práticas que nos dão uma visão aprimorada acerca da natureza de nossas receitas e gastos. Além disso, possibilitam a identificação de atitudes que afetam negativamente a saúde de nossas finanças. Com as informações obtidas por meio dessa ferramenta, é possível começar a organizar todas as partes que afetam seu orçamento, identificando a natureza dos gastos, os possíveis excessos de consumos e os hábitos que podem comprometer o seu saldo no fim do mês. Com essa conscientização, você consegue identificar falhas e pode estabelecer estratégias para corrigi-las. Desse modo, você direciona suas finanças para o rumo que deseja, com metas e objetivos a serem alcançados. Quando o assunto é planejamento e organização financeira, é impensável deixar de lado o registro do movimento de suas receitas e despesas. Então anote tudo o que gastar e não deixe passar nada. Isso inclui o gasto da fatura do cartão de crédito, pessoal. Dessa forma, você terá noção do quanto recebe e do quanto gasta, e poderá analisar se há possibilidade de cortar ou reduzir alguns gastos. Além disso, é importante considerar despesas futuras, como as compras parceladas e aquelas que você sabe que terá nos próximos meses. O planejamento por si só não resolve nada, por isso é preciso colocar em prática a disciplina e ter o controle sobre si mesmo. Em outras palavras, você deve seguir à risca as ações pensadas para buscar as metas e objetivos desejados. Portanto, antes de comprar qualquer item, acostume-se a se questionar quanto verdadeira é a necessidade dele. Jamais confunda compras impulsivas com as emergenciais. Em comum com as primeiras, as segundas apresentam apenas a aquisição imediata. A grande diferença é a motivação que há por trás de cada tipo de compra. E eu vou dar algumas dicas para vocês aqui. Por exemplo, galera, pague suas dívidas. Por mais que possa parecer difícil pagar dívidas, é o primeiro passo de uma boa organização financeira. Afinal, isso é necessário para colocar a vida em ordem e evitar que o próprio salário seja corroído por conta dos juros. Portanto, faça uma lista com as dívidas acumuladas e identifique aquela que é de maior valor. É por ela que você deve começar, pois quanto maior for o débito, mais dinheiro será preciso para desembolsar para pagá-la. Logo em seguida, procure as instituições financeiras para negociar novamente o pagamento. Se o valor for muito alto e impactar mais do que 30% do seu orçamento, faça uma proposta para estender o prazo com parcelas mais reduzidas. Caso tenha o valor guardado, a melhor opção é quitar o que você deve à vista. Segundo, pessoal, adquira o hábito de poupar. Com as dívidas resolvidas, agora é hora de colocar em prática o costume de poupar. Mesmo que você ganhe pouco, tente ao menos reservar 10% do quanto ganha para seus investimentos. Por exemplo, seu salário é de 2.000, separe 200 todo mês e guarde esse valor. Okay? Mesmo que o processo seja lento, pouco a pouco será possível realizar grandes objetivos. O importante é persistir e não ter pressa para conquistar o imóvel, o carro, o seu sonho ou aquilo tão desejado, né? Por exemplo, gerenciar sua renda de forma mais eficaz e precisa, entendendo de quanto você precisa para cumprir seus compromissos financeiros, estudar seus hábitos de consumo para eliminar aqueles que sejam nocivos, você otimiza a forma que gasta seu dinheiro e pode começar a planejar seus investimentos. Melhorar o bem-estar e a segurança da família, isso faz com que você terá o controle dos seus gastos e a receita necessária para planejar uma reserva de emergência para algum imprevisto que possa aparecer. Você tem que compreender suas finanças e melhorá-las progressivamente. Além disso, é possível estabelecer um padrão de vida realista e condizente com sua realidade financeira e metas pessoais.
Estratégia. Estude muito nas contas de demonstração, pessoal, pois através dela que irá estabelecer quais são as melhores estratégias para cada tipo de operação e seja fiel a elas. Testem várias e depois defina qual melhor que você vai operar em índice, moedas, ações, criptomoedas, enfim, as operações que você tem que fazer. Eu sempre vou estar aqui para tirar dúvidas sobre as estratégias que são mais assertivas. Plano de ação. Divida seu tempo para que possa elaborar um bom plano de ação e em que operações irá atuar, seja nas binárias, no Forex, em ações, em criptos. Se organize todos os dias e coloque na sua agenda de investimentos para que tenha controle do seu dinheiro aplicado. Verifique o momento do dia, qual o momento do dia que é melhor para operar em cada uma delas. Okay? Mente mestra. A nossa mentoria é muito importante para que você se mantenha conectado a pessoas que têm o mesmo objetivo que você, pois através de nossas lives é que tiraremos dúvidas sobre o tema da semana e também manter o mindset positivo. Tire todas as suas dúvidas e anote tudo e procure manter frequência nas lives da mentoria. Beleza? Atitude. Ter atitude nada mais é do que saber se portar em diferentes situações. Nem sempre é agir propriamente, mas também esperar o momento certo para fazer o movimento. Na verdade, como vimos, é um conjunto de competências que faz uma pessoa ter atitude. Confiança, respeito, segurança, autoridade, positividade e outras mais. Por isso aqui vou algumas dicas para ajudar você a ser uma pessoa de atitude. 1. Defina objetivos a serem alcançados. 2. Socialize. 3. Encontre algo que seja uma motivação para agir. 4. Mantenha-se saudável. 5. Aprenda a dar menos importância para a opinião dos outros. 6. Não tenha medo de errar. 7. Tenha muita disposição, pontualidade, estudabilidade, proatividade, resiliência, profissionalismo e coragem. A atitude empreendedora pode ser entendida como um comportamento de pessoas que buscam soluções e enxergam oportunidade mesmo em um cenário com riscos e conflitos. Disciplina. Se você olhar para a sua vida agora, qual é a razão pela qual você não é tão bem-sucedido? Feliz ou saudável como você poderia estar nesse ponto da sua história? Além de muitas desculpas, provavelmente há apenas uma razão simples: falta de autodisciplina. Você simplesmente não faz o que precisa fazer para aproveitar os níveis de sucesso que deseja. Se você pensa sobre isso, o que realmente falta para você ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida, todo mundo sabe que é preciso para conquistar seus objetivos. Mas quantas pessoas realmente correm atrás disso? Todo mundo sabe o que fazer para se comportar melhor no trabalho, mas quantas pessoas continuam agindo da mesma maneira? Todos sabem quais alimentos evitar e quais alimentos fazem bem para a saúde, mas a maioria das pessoas simplesmente continua se alimentando mal. Em suma, todo conhecimento do mundo não vale nada se você não possui autodisciplina. Para usar todo esse conhecimento, você precisa ter isso. Albert Hubbard definiu a autodisciplina como a capacidade de fazer o que você precisa fazer quando tiver que fazer, querendo ou não. E essa é a única habilidade que é necessária acima de qualquer outra coisa para ter sucesso em qualquer empreendimento. Determinação. Nada mais é do que a capacidade de manter e perseguir um objetivo durante um longo período e é um indicador importante de se conseguir algo que vale a pena na vida. Determinação é o melhor indicador de sucesso do que talento. Não importa o quão talentoso você pensa que é. Se você não se esforçar, não será nada. Gerenciamento. Isso é muito importante. Eu sempre bato na tecla com vocês o tempo todo. Não adianta você ter tudo o que foi falado aqui se você não tiver gerenciamento sobre o seu capital. Determine seu lote diário e suas metas diárias, semanais, mensais, anuais. Não fuja do seu gerenciamento, pois através dele é que você terá noção da sua consistência nas operações. Bateu seu lote diário? Saia do mercado. Bateu sua meta? Saia do mercado. Não devolva para o mercado aquilo que você ganhou, pois fazendo disso um hábito, você terá total gerência sobre os seus investimentos. Persistência. Durante a nossa trajetória de vida, passamos por momentos desafiadores que colocam em xeque a nossa motivação e a nossa força de vontade. O que afeta diretamente a nossa persistência? Desculpa, pessoal. Alcançar aquilo que desejamos, que idealizamos, nem sempre é fácil. É preciso muito esforço e foco e muitas vezes nos deparamos com fracasso. Mas isso não quer dizer que devemos desistir. A persistência refere-se ao movimento de fazer algo de forma focada, mesmo que você se depare com dificuldades ao longo do caminho.
e assim alcançar seu objetivo e o sucesso desejado. Ser persistente diz respeito a fortalecer aquilo que você quer e a sua atitude para que isso seja atingido. Essa é uma tarefa fácil? Não, não é. Pois nessa trajetória você vai se deparar com rotina, com vontade de desistir, com suas crenças limitantes, com seus medos, com fracassos, entre tantas outras questões. A peça-chave de toda essa questão é transformar esses fatores na sua fonte de motivação e entender que a sua força deve ser interior. Quando você se torna uma pessoa persistente, você se torna também um indivíduo focado, com energia, motivado, com controle emocional, que possui ideias condizentes e é comprometido com os resultados que deseja alcançar, seja em âmbito pessoal ou profissional. Veja bem, é preciso ter em mente que você não será capaz de conquistar tudo aquilo que deseja e mesmo que você chegue a alcançar, você poderá se deparar com vários obstáculos. A ideia da persistência é que a pessoa tenha um caminho em mente para atingir aquilo que deseja. E mais do que isso, caso seu plano não dê certo, que ele tenha outras alternativas para seguir em frente, ou se adapte às circunstâncias, e assim não se sinta desmotivada e desista dos seus objetivos. Ou seja, nada de desculpas ou desistir no primeiro obstáculo. Momentos de dificuldade fazem parte da caminhada e eles vêm para te ajudar a ter um novo gás para conquistar aquilo que deseja. Você não está conseguindo alcançar seu objetivo? Analise suas ações e veja se elas são condizentes para que você tenha sucesso em sua trajetória. Não conseguiu atingir determinada meta de primeira? Desenvolva sua resiliência e tente mais uma vez. A persistência nada tem a ver com arrogância, pois ela vem acompanhada de propósitos, autocrítica, metas, estratégia, discernimento e foco para alcançar aquilo que se deseja. Seus benefícios vão muito além do simples fato de fazer com que a pessoa atinja seus objetivos. Um indivíduo persistente consegue influenciar positivamente quem está à sua volta, tornando-se um exemplo a ser seguido. Contudo, é importante lembrar, muitas vezes determinados objetivos não dependem de nós para serem alcançados. Se você não ficar atento a essa questão, é muito provável que você se frustre na caminhada rumo ao seu propósito. Foco. Você já se sentiu como se estivesse ao mesmo tempo em todos os lugares e em lugar nenhum? Apesar da confusão desse pensamento, sabe que ele não é incomum. É fato que muitos seres humanos têm dificuldade de encontrar um foco para concentrar seus esforços. Não é para culpar ninguém, pois hoje em dia há muita variedade de fontes de informação. É conteúdo sendo transmitido a toda hora por redes sociais, aplicativos, televisão, rádio, portais de notícias e muito mais. Não exagero quando falo que é toda hora. É só observar a quantidade diária de mensagens trocadas pelo WhatsApp, e-mails, Telegram, e-mails profissionais, o e-mail que você manda ou não manda, né? Notícias que lê em sites ou posts que publica no Instagram, no Facebook. Às vezes é até irônico, pois é possível que existam dias em que nos comunicamos mais pelo computador ou celular do que ao vivo. Quantas vezes chegamos a um lugar em que o grupo de amigos está reunido e todos estão calados e conversando apenas pelos aplicativos no telefone? Segundo o jornalista científico e psicólogo americano Daniel Goleman, a atenção, concentração ou foco funciona como um músculo. Se não utilizarmos, vai ficar atrofiado. Mas se exercitarmos, ele se desenvolve e se fortalece continuamente. Isso contribui para o nosso progresso pessoal, profissional e enquanto sociedade. Por isso mesmo, todos nós precisamos desenvolver o nosso foco na vida para não sucumbirmos à enorme quantidade de distrações que temos atualmente. E, especialmente, para não perdermos boas oportunidades de crescimento em nossa carreira e na nossa vida pessoal. Motivação. A motivação é um dos fatores mais importantes na realização dos objetivos de uma pessoa. Sem ela, provavelmente será muito mais difícil encontrar que seu coração ou sua mente encontre inspiração para atingir suas metas. Na psicologia, a motivação é a condição do organismo que influencia a direção, a orientação para o objetivo do comportamento. Em outras palavras, é o impulso interno que leva à ação. Felizmente, né? Quando a motivação começa a diminuir, podemos seguir algumas orientações e técnicas para trazê-las de volta. Primeiro, pessoal, visualize seus objetivos. A visualização é uma poderosa e é cientificamente testada como ferramenta que funciona em um nível subconsciente. Quando você define um objetivo, tente visualizar as coisas que você pode ver, sentir e ouvir quando você atingir o seu objetivo. Muitos atletas de sucesso usam essa técnica para se motivar. Eles conseguem visualizar o seu desempenho com antecedência. Eles fazem de forma tão detalhada que chegam a sentir o cheiro do suor pingando de seu rosto quando chegam à linha de chegada. É um experimento, e esse experimento foi conduzido com atletas. Alguns atletas foram convidados a correr e outros foram convidados a visualizar como se eles estivessem correndo.
Surpreendentemente, os músculos dos atletas que visualizaram responderam da mesma maneira que as pessoas que realmente correram, mostrando que o cérebro não pode claramente diferenciar entre realidade e visualização forte. O cérebro percebe que a experiência visualizada é real e organiza a química e a fisiologia do corpo para reagir de acordo. Portanto, sempre mantenha seus objetivos em mente. Lembre-se de visualizar a conclusão do seu projeto, de visualizar o seu sorriso e alegria ao alcançar a meta. Tem que celebrar. Segundo, examine as razões pela sua motivação. Conheça as razões específicas pelas quais você deseja atingir um objetivo específico. Escreva essas razões em uma agenda ou no papel. Por exemplo, se você quer alcançar algo para seus entes queridos, este pode ser um motivador poderoso, já que você não está apenas motivado pelo interesse próprio. Embora o interesse pessoal seja um bom motivador, querer realizar um objetivo que não esteja relacionado apenas ao interesse próprio pode ter mais impacto em sustentar sua motivação por um longo tempo. Estabeleça metas menores. Estabelecer objetivos muito grandes, estou falando de metas, tá, pessoal? Pode comprometer o atendimento e gerar ansiedade. Quebre seu objetivo principal em metas menores. Defina um prazo para cada um. Por exemplo, vamos colocar da seguinte forma. Se seu objetivo for atingir 10 valores no mês, comece estabelecendo metas como 2 valores por semana, até chegar aos 10. Quebrar uma enorme tarefa em menores tornará o processo mais gerenciável e ajudará a evitar os níveis de estresse que podem prejudicar a motivação. Transformar um grande objetivo em etapas menores faz com que o sonho grande torne-se mais viável e mensurável. Documente o progresso, coloque tudo no papel, mensure os pequenos sucessos. O processo de evolução ajudará a manter a motivação em alta. Compita com você mesmo. Comparar-se aos outros não é saudável, pois cada ser humano é único. Buscar no outro o seu espelho é limitar-se. Há momentos em que você tende a se comparar com os outros e tenta alcançar a perfeição. Isso torna mais difícil o alcance dos seus objetivos. Comparar-se com os outros pode ter um enorme impacto sobre sua motivação. Esse tipo de comparação pode sabotar o seu projeto e, ao invés de ajudá-lo a avançar e alcançar o sucesso, fará menos sentido para você. E fará mais sentido para você que a melhor competição seria com você mesmo, não é verdade? Competir consigo mesmo é uma grande e excelente motivação, pessoal, para treinar, melhorar, ter mais disciplina e foco. Competir com você mesmo faz bem, te motiva a não abandonar os objetivos, a não desistir nas adversidades e recompensa muito o seu esforço. Ok? Visão. Visão empreendedora pode ser aprendida. Ela pode ser aprendida, né? É um dom intrínseco de algumas pessoas sortudas, será isso? Não. A resposta para essa pergunta varia bastante. Alguns especialistas no assunto acham que determinadas pessoas já nascem com características favoráveis ao empreendedorismo, como a disposição para assumir risco, a capacidade de enxergar oportunidades onde ninguém mais vê e a persistência necessária à criação de um negócio de sucesso. Obviamente, certas pessoas têm mais facilidade para empreender, mas como pode ser explicada a onda crescente de novos empreendedores e negócios? Que eles surgem diariamente, todos os dias atuais, não é verdade? Ou isso é gênio do empreendedorismo? Isso está se espalhando, galera, enormemente na população. As pessoas estão aprendendo essa habilidade. Tá? A segunda pessoa parece ser a mais plausível, né? Acho que todo mundo está aprendendo essa possibilidade, não é mesmo? Algumas pessoas realmente parecem ter o talento natural para empreender, porém isso não é por si só uma garantia de sucesso. Algumas características de quem tem visão empreendedora, como noções de gestão, capacidade de liderança, visão de mercado e bom controle emocional e psicológico, são realmente difíceis de ser ensinadas, mas elas podem ser encorajadas e trabalhadas por quem estiver disposto e motivado a desenvolvê-las. Essa tarefa não é para qualquer um, e é nessa dedicação que reside a grande diferença entre verdadeiros empreendedores e pessoas comuns. Quer saber uma característica comum em todos os grandes empreendedores de sucesso? A grande maioria deles contou em algum momento em sua trajetória com o auxílio de um mentor. Um mentor é geralmente uma pessoa mais experiente e com uma carreira bem consolidada em sua área de atuação. Serve como um professor particular, guia e conselheiro, que pode ajudar imensamente a desenvolver certas capacidades e características empreendedoras. Além disso, por ter uma bagagem profissional muito maior, pode alertar você sobre possíveis armadilhas do empreendedorismo e prepará-lo melhor para enfrentar os desafios que certamente surgirão na sua jornada. Empreendedorismo. Em uma visão mais simplista,
Podemos entender como empreendedor aquele que inicia algo novo, que vê o que ninguém vê, enfim, aquele que realiza antes, aquele que sai da área do sonho, do desejo e parte para a ação. Seja corajoso. Coragem é perseverança. Se desafie. Caso você queira se tornar um empreendedor de sucesso, precisa se desafiar. Tenha paixão pelo que você faz. Se você não ama o que faz, não faça. Arrisque-se. Confie em si mesmo. Reduza o medo e visualize os seus objetivos. Resiliência. Pessoal, na área física, o conceito remete para a capacidade de um material resistir às pressões ou sofrer deterioração e se reconstruir voltando à forma original. Na área do desenvolvimento pessoal, o conceito de resiliência é utilizado para caracterizar a atitude de adaptação à mudança, superação de problemas e dificuldades ou a capacidade de resistir à pressão de situações adversas sem que isso cause impacto psicológico, emocional ou físico. Em muitos momentos da nossa vida, quando surgem obstáculos no caminho, parece-nos mais fácil baixar os braços e aceitar a derrota do que mobilizar recursos para continuar a lutar. O desenvolvimento da atitude e resiliência vai permitir-nos ultrapassar positivamente obstáculos e perceber dificuldades como possíveis de superar. As dificuldades existem na nossa vida e devem ser vistas como oportunidade de aprendizagem. Na vida, ou se ganha ou se aprende, como diz o autor John Maxwell. Encontrar soluções estratégicas para enfrentar e superar as adversidades é o que leva alguém a alcançar o sucesso. Use a resiliência para tornar positivo o desfecho das grandes mudanças que surgem inesperadamente na sua vida. Só assim conseguirá permanecer focado, lidar positivamente com situações inesperadas, manter-se calmo, ser capaz de resistir às experiências de estresse sem que essas afetem a sua produtividade. Muito bem, pessoal. Assim encerramos o módulo 1. Espero que tenham gostado do conteúdo e aguardo vocês no módulo 2. Até a próxima!